versículo de 1 até o número 17. A minha tradução, ela diz assim: E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa do céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles e nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira, a quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomará em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus, e nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos e filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morrerem das tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, e não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Palavras do Senhor. Amém? O título da mensagem de hoje é: Você é fruto do sonho de Deus. Amém? Amém. Você é fruto do sonho de Deus. Eu gostaria que você saísse daqui nessa manhã com essa palavra, que você é fruto do sonho de Deus. Aliás, como é bom quando nós sonhamos, não é verdade? Quando você está dormindo, aquele sonho gostoso, né? E às vezes você é interrompido daquele sonho porque alguém está ali te chamando, ou porque está acontecendo alguma coisa, ou está chovendo, e aí você acorda meio assustado, e depois você quer voltar a dormir para ver se você continua o sonho, né? Quem já não teve essa sensação de eu estou dormindo, depois não, eu quero voltar a dormir para ver se eu volto o sonho, né? E tem sonhos que nós nem lembramos. Já teve aquela sensação? Você sonha e aí, o que você sonhou? É uma coisa tão boa. Mas o que é? Não lembro. Já passou por isso? Eu lembro um pedacinho e não lembro o resto. E tem sonhos que nos deixam muito felizes, muito alegres, animados. Mas talvez tenham sonhos que nos deixam tristes, para baixo, preocupados. Às vezes a gente acha até que é um aviso de Deus para a gente, não sabe, né? A gente fica preocupado. Mas o texto que hoje aqui foi lido, irmãos e irmãs, eu chamaria que é de fato um sonho de Deus para nós. Amém? Amém. É um sonho de Deus, um sonho bom, que tornaria o mundo melhor. Se colocarmos então no papel os 10 mandamentos, eles eram, ou pelo menos eles deveriam ser considerados uma utopia para a época, uma loucura para a época, algo que não seria possível ser praticado naquele momento, mas eu considero que é um sonho de Deus para a humanidade. E lembramos que os 10 mandamentos foram dados pelo próprio Deus. Foi Deus que entregou a Moisés a tábua da lei, não é isso? E qual foi o momento que isso foi nos entregue? Os 10 mandamentos foram entregues após a saída do povo do Egito. Lembrando que o povo estava cativo, oprimido, e sai
então em rumo ao seu retorno do exílio egípcio. E aí Deus então, Ele apresenta para o seu povo o manual, né? Olha, vocês estão saindo do Egito, mas a gente vai ter que se comportar assim, dessa forma, desse jeito. É o manual. E nós pensamos em Egito, né, onde muitas décadas o povo foi escravo. Trabalhavam horas sem dinheiro, folga, descanso. E a filosofia da época falava em algo que certamente muitos aqui já ouviram, que era o seguinte: dente por dente e olho por olho. Ou seja, se você faz mal para mim, eu vou te pagar na mesma moeda. Esse era o entendimento daquela época. O povo daquela época vivia praticando vingança. Se me tratar bem, eu vou tratar bem. Mas se me tratar mal, eu vou tratar mal. Ah, se for mexer comigo, vai ter troco. Naquela época, tá, gente? Não estou falando hoje, não. Amém? Naquela época era assim. E tinham guerras tão antigas que o povo não sabia nem de fato a origem verdadeira daquela guerra. Era um povo que não falava com o outro direito. Mas por que você está brigando com aquele? Não sei. Sei que naquele povo lá eu não me dou bem. E era assim. O rancor, o ódio, ele era maior do que a vontade do entendimento. Porque alguma coisa aconteceu. Não sei. Meu pai está brigado com aquele povo, então também estou brigado com aquele povo. Era assim que eles viviam. Então Deus, sabendo dessa filosofia, sabendo desse olhar de vingança, sabendo que o povo de Israel também poderia segurar essa grande mágoa e talvez até mesmo tentar a vingança com os egípcios, Ele nos traz esse sonho maravilhoso. Amém? Amém. Loucura para aquela época, sim, mas uma grande amostra de como Deus é um Deus de amor. Amém? Amém. Um Deus que se preocupa conosco. Deus se preocupa com você. Amém. E por isso eu falo que você é fruto do sonho de Deus. Porque como Deus também se preocupou com aquelas pessoas naquela época, Ele se preocupa com você hoje. E os 10 mandamentos, sobretudo, é uma proteção de Deus para as nossas vidas. Pois se não devemos descumpri-los, amém? Amém? Os nossos irmãos também não vão descumprir os 10 mandamentos. Então não é algo só para mim, mas é para todo um povo. Se não podemos roubar, logo teremos a perspectiva e a sensação de que nós também não seremos roubados. Se sabemos ainda que isso é um sonho na nossa realidade, mas este é o sonho de Deus para cada um de nós. Amém? Amém. Agora, eu vou aqui nesse momento meditar um pouco sobre os 10 mandamentos, e lembramos que podemos talvez dividir os mandamentos em 2 grandes grupos, como o próprio Senhor Jesus nos orientou. Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas o primeiro mandamento está composto pelo menos por 3 mandamentos, que é uma relação entre nós e Deus, onde Deus nos lembra que Ele é o único Deus. Amém? Não há outros deuses. Não há a possibilidade de intermédio para se chegar a Deus por outras divindades. Ele é. Nós oramos diretamente a Deus. Sabemos que então, afastados dele, estamos longe da sua proteção.
Ou seja, estamos à mercê da nossa sorte quando estamos longe de Deus. E o primeiro mandamento nos lembra que dependemos de Deus e por esse motivo não podemos nos afastar. Não podemos ficar buscando outros deuses, colocar outras coisas também na frente de Deus. Jesus ele fala que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Mas infelizmente, muitas das vezes colocamos outras coisas na frente de Deus. E aí eu não falo mais de divindade, não falo de fé. Talvez eu falo de falta de fé, porque muitas das vezes deixamos de crer. E aí passamos a preencher esse espaço com outras coisas. Talvez por medo, por incerteza, por insegurança. Mas Deus continua sendo Deus. E Ele deve ser adorado. Ele deve ser colocado em local de honra nas nossas vidas. É amar a Deus acima de todas as coisas. E crer que as demais coisas também vão ser acrescentadas em nossas vidas. Amém? Amém. A nossa fé, portanto, deve ser o ponto principal da nossa esperança, da nossa caminhada cristã. O segundo mandamento nos lembra que o nosso Deus é um Deus de bênção. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus é um Deus de bênção. E por isso devemos usar o nome dEle sempre nas coisas boas, para abençoar, para louvar, para orar para Ele. Mas nunca amaldiçoar as pessoas em nome de Deus. Nunca dizer eu te amaldiçoo em nome de Deus. Ou nunca colocar promessas vazias em coisas afins em nome de Deus. Colocar a sua vontade como se fosse a vontade de Deus. Acho muito interessante que os nossos dias é assim, né? As pessoas não concordam com algumas coisas, né? Como se a gente tivesse condição de concordar com alguma coisa, né? Primeira coisa é a vontade de Deus. Deus está em primeiro plano. E quando colocamos as nossas falas em cima da vontade de Deus, estamos então colocando o nosso ego, o nosso desejo, e não ouvimos a vontade de Deus, não ouvimos a voz de Deus, porque nos fechamos, porque não concordamos, ou porque não queremos concordar. Mas nós devemos nos lembrar que o nome de Deus é poderoso. Amém. O nome de Deus é grande, e por isso nós devemos adorá-lo. Amém? Amém. O terceiro mandamento nos chama a atenção que Deus que Deus pede um dia para ser louvado. Amém? Amém. Para ser adorado. Mas esse dia também é um dia de descanso. E até mesmo os escravos de Israel tinham esse dia de descanso. Já pensaram como, se precisássemos então trabalhar 7 dias por semana, teríamos uma vida curta e talvez infeliz. Isso mostra o cuidado de Deus para conosco. Amém? Amém. É necessário descanso. Nós precisamos repousar o nosso corpo. Nós precisamos nos recompor da nossa semana. Sim, nós devemos adorar a Deus. E nós adoramos a Deus no domingo, né, e não no sábado, por conta da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é o cumprimento da promessa de Deus. E por isso nós adoramos no sábado não, no domingo. Porque o sábado é a palavra descanso. Nós descansamos no Senhor. E nós precisamos também da folga. Se você trabalha na escala de 6 por 1, você tem que usar essa folga do 1 bem aproveitada, para descansar mesmo. Aliás, até o povo de Deus, que era escravo, descansava. Então você também merece um descanso, uma folga. Todos nós precisamos. Amém? Amém. E esse dia de descanso também pode ser o seu dia da adoração, da sua devoção, do seu louvor a Deus.
Os próximos mandamentos, que compõem o segundo grupo, do 4º ao 10º, a relação de eu com o próximo, você com o próximo. E é muito importante, então, se apropriar nessa leitura desses mandamentos, colocando-se na primeira pessoa, com você mesmo. Podemos, então, fazer uma analogia bem simples. Eles se resumem da seguinte forma: o que eu não quero para mim, eu não vou fazer para os outros. Amém? Amém. O que quer que seja, de tão ruim que você não quer para você, você não vai fazer para as outras pessoas. Porque se fosse tão bom, eu ia querer. Então você pode fazer para as outras pessoas. Agora, se é ruim, né? Para que fazer para alguém? Ou ainda mais, para que desejar o mal para alguém se você não quer o mal para você mesmo? E infelizmente, a sociedade está tomada de rancor, de ódio, de amargura, desejando o mal para o próximo. Um certo jornalista desejou mal para uma pessoa a ponto de desejar a morte. O que cabe para aquela pessoa é a morte. E eu fico me perguntando, a que ponto chega a sociedade? Temos que ter a noção de querer o bem para as outras pessoas, a ponto de nós querermos o bem para nós mesmos. Talvez se o mundo está tão violento, será que não somos pessoas tão violentas assim? Será que falta a bondade de Deus em nossas vidas? Amém? Será que falta do amor de Deus para com as nossas vidas? Se agirmos com amor, se agirmos com respeito com as outras pessoas, se agirmos com tolerância com as outras pessoas, com o próximo, estaremos talvez mais próximos do sonho de Deus para com este mundo. Amém? Amém. Não rotular pessoas por talvez aquilo que elas acreditam ou deixam de acreditar, mas nós devemos amá-las, amar ao próximo como a ti mesmo. Amém. Conforme o Senhor Jesus nos ensinou. Amém. Amar é um ato, é uma ação que você tem que amar, assim como perdoar. E talvez como essas duas falas estão relacionadas. Quando amamos mais, perdoamos mais. Quando perdoamos mais, amamos mais. E talvez quando deixamos de amar, deixamos de perdoar e deixamos de amar. Que essas palavras possam tocar nos nossos corações. Amém? Amém. Em dias tão difíceis, né? Tão confusos, tão tensos, onde as pessoas não conseguem se relacionar, não conseguem conversar, que possamos aprender a dialogar com a sociedade, que possamos aprender a ouvir a sociedade antes de falar, ouvir antes de rotular, antes de julgar, antes de brigar, amar e perdoar, como o Senhor nos ensinou. Amém? Amém.